Oi, gente. Então, eu gravo esses videozinhos aqui pra deixar salvo aqui pra todo mundo ver sempre que quiser. E geralmente pra quando eu marco monitoria, quem não pode ir, assistir os vídeos pra também não ficar de fora, né? Compreender as resoluções, como foi feito, essas coisas. Então, eu fiz desde semestre passado esses videozinhos e deu super certo. Então eu vou continuar fazendo, vou tentar atualizando, assim, sempre, porque às vezes as listas mudam. Então é sempre bom fazer. Primeiro eu faço esse resuminho básico, porque acontece. Durante as provas, o que a gente mais vê é questão de dificuldade na interpretação da questão. Então, às vezes as pessoas erram muito as questões, mesmo sabendo a matéria, por conta de que não entendeu direito o que a questão estava pedindo. Então, eu boto esses conceitos básicos que a gente vai precisar usar nessa disciplina. O primeiro deles é o gene recessivo, que fala que ele só se manifesta na presença de 2 alelos. Ou seja, recessivo vai ser o nosso querido Azinho. Cada letrinha dessa é um alelo. Então, quando você vê alelo ou gene no singular, é cada letrinha dessa. Então, a gente também tem que criar o senso o automático, assim, de falar que toda vez que for recessivo, a gente sabe que é um azinho. Só que o gene recessivo, como tá dizendo aqui, só se manifesta na presença de 2 alelos. Então, toda vez que ele falar que é recessivo, a gente já coloca os 2 automaticamente. Então, a gente tem que criar esse senso de ler o que é recessivo, falou que alguma doença é recessiva, já coloca os 2 direto. Então, sei lá, a miopia é caracterizada por um gene recessivo Mzinho. Se ele é caracterizado por um gene recessivo Mzinho, ele só vai se manifestar se ele tiver 2 Mzinhos, porque todo recessivo só se manifesta na presença de 2 alelos, ou seja, de 2 letras, né? Vamos dizer assim, de uma forma mais informal. Agora, o gene dominante, ele se manifesta mesmo na presença de um dos alelos, ou seja, ele precisa ter apenas... Vou deixar aqui um azinho pra gente saber identificar. Na presença de apenas um alelo, ou seja, ele precisa ter apenas um azão para se manifestar. Então, a gente usa azão traço, porque ele pode ser azão, ou ele pode ser azinho. Ah, mas ele tem um azinho aqui. O azinho vai se manifestar de alguma forma? Não, porque é como o próprio nome diz, a letra maiúscula dominasse a minúscula, que seria nosso recessivo, né? Então, é como se ela dominasse. Então, aqui o que vai prevalecer, o que vai se expressar é o alelo dominante. Então, se falar que tal doença, ou tipo assim, miopia, a gente falou que é Mzinho. E a visão normal é Mzão, mas Mzão pode ser o quê? Pode ser Mzão, ou pode ser Mzinho, né? Que ele vai se manifestar como visão normal de qualquer forma. Só que por isso que a gente às vezes coloca Mzão traço, azão traço, porque pode ser um ou outro. Aí vamos à questão. Temos os conceitos também de heterozigoto e homozigoto. O próprio nome já diz, homo geralmente não, né? Homo é igual. Então, ele já diz aqui que possui os 2 alelos. O que a gente falou que é alelo? As letras. 2 alelos iguais. Então, vai ser azão, ou azinho, que é o alelo todo dominante e o alelo todo recessivo. Então, se falar assim, tal doença é dominante, é caracterizada por um gene dominante homozigoto, sei lá. Aí você vai falar, homozigoto dominante. Homozigoto são 2 alelos iguais. Dominante é a nossa letrinha maiúscula. Então vai ser o quê? Azão. Agora, se ele fala heterozigoto, é que é diferente. Então, possui um alelo dominante
e um recessivo. Então, toda vez que falar heterozigoto, é azão, azinho, ou qualquer outra letra. Mzão, mzinho, enfim. Aí temos os conceitos de genótipo e fenótipo. Genótipo é o conjunto de genes que existem na célula do indivíduo. De uma forma bem informal, gente, vamos dizer assim, genótipo é o que está dentro e fenótipo é o que a gente vê. É uma manifestação física ou fisiológica do gene. Por exemplo, um exemplo aqui. A pessoa nasceu com cabelo castanho. Uma pessoa nasceu com cabelo castanho. Vamos supor que o cabelo castanho é azinho. Não sei. Mas ela pinta o cabelo de loiro quando ela tá adulta, enfim. Ela não é loira. O fenótipo dela é loiro, que é o que a gente vê. É a manifestação física ou fisiológica do gene. Mas o genótipo é o que tá dentro, então seria nosso azinho. No caso, melhor a se dizer, porque eu tô dizendo assim, o fenótipo pra dar mais um exemplo. Mas, por exemplo, o genótipo azinho caracteriza cabelo castanho. Então, azinho é o fenótipo. E o que a gente tá vendo e falei errado, gente. Aqui é o genótipo e o que a gente tá vendo é o fenótipo. É o que a pessoa manifesta. Mas às vezes a gente visualiza melhor com coisas diferentes. Então, basicamente, o genótipo vão ser as letras e o fenótipo a característica que essa letra representa, que é uma manifestação física ou fisiológica do gene. E esse fenótipo pode ser, sim, influenciado pelo meio ambiente, que é o que eu falei. Agora, a gente tem uma coisa que às vezes pega muito nas questões, nas provas, que é a questão de proporção. Proporção genotípica e proporção fenotípica. A gente tem os dois tipos. Quando ele pede, por exemplo, na primeira lei de Mendel, ele pede qual a probabilidade, lá a gente vai ter que responder com 1/4, 2/4, entendeu? 1/2, sei lá. A gente vai responder assim. Quando ele pedir proporção genotípica ou fenotípica, a gente vai ter que responder naqueles pontinhos assim, ó. 1, 2, 1, 3, 1, 1, entendeu? Mas existe uma diferença entre eles, entre a proporção genotípica e fenotípica. Então eu gosto sempre de falar sobre isso, porque isso confunde muito às vezes na hora da prova. A gente já viu o que é genótipo e o que é fenótipo. Então, eu botei um exemplo aqui. Supondo que azão é castanho e azinho é preto, a gente fez um cruzamento aqui, uma simulação, né? Eu peguei um cruzamento qualquer. Mas é porque esse aqui dá pra visualizar melhor. Então, azão, a gente sabe que pode ser azão ou azinho. Qualquer um dos dois vai manifestar a característica castanho. E azinho vai manifestar a característica preta. Aí, vamos lá. A gente fez um cruzamento aqui de azinho com azinho. Deu azinho e azinho. Tá, só que a gente quer a proporção genotípica. Prestem atenção que a palavra já tá dizendo. A gente quer ver o genótipo. O genótipo é a característica? Não. O genótipo não é, ele não quer saber quantos castanhos tem e quantos pretos tem. Ele quer saber quantos genótipos de castanho tem e quantos genótipos de cabelo preto tem. Então, aqui a gente vai ver, ó, que azão é um genótipo de castanho. Azinho também é um genótipo de castanho. Mas eles não são diferentes? Esse aqui é o quê? Homozigoto. E esse aqui é heterozigoto. Não é? Isso difere. Por quê? Por que difere? Porque esse aqui, azão, vai passar apenas uma característica para sua prole, enfim. E esse aqui pode passar tanto azão quanto azinho para os seus descendentes, certo? Então, eles são diferentes. Por mais que eles expressem a mesma característica, eles
tem genótipos diferentes. Então, aqui a gente vê que tem um azão, né? Vamos botar aqui embaixo azão. 2 azinho. E um azinho. Então, a gente analisou o quê? O genótipo, a diferença e quantos genótipos tem. Então, a proporção é 1:2:1. Agora, a proporção fenotípica é a característica que se expressa. Então, ele quer saber quantos têm cabelo castanho e quantos têm cabelo preto. Não é assim, não é probabilidade. Não é tipo, aqui a gente tem 3/4 de cabelo castanho. Não, isso aí é probabilidade. Quando ele pedir proporção, ele quer nesse formato aqui. 1:2:1. Agora aqui, a gente tem... Isso aqui é o quê? Cabelo castanho. Isso aqui é o quê? Cabelo castanho. Isso aqui é o quê? Cabelo castanho. Então, a gente tem 3 genótipos que expressam um fenótipo igual. Ficou confuso, né? Mas a gente tem 3 pessoas, 3 indivíduos que expressam a característica de cabelo castanho. E a gente tem uma pessoa que expressa o cabelo preto. Então, aqui, independente se tiver genótipos diferentes, azão ou azinho, eles expressam o mesmo fenótipo, eles expressam a mesma característica. Então, essa é a diferença entre proporção genotípica e fenotípica. Genotípica, a gente olha cada genótipo. Azão e azinho representam a mesma característica, mas ele não quer saber isso. Ele quer saber cada genótipo. Por mais que eles expressem a mesma coisa, eles são diferentes. Eles vão passar genes diferentes. Então, por isso que a proporção genotípica e fenotípica é diferente. Então, isso tem que se atentar muito na hora da prova.